בזמן הקציה היה מוזמנים נבלו אנושות היה והתשוקה מהגבוהה ביותר ושלחה להם לחיות בקרב. Shalom, shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos. Muito obrigado, né, por estarmos juntos, mas obrigado pelas pessoas que estão vendo nossos vídeos, compartilhando, né? E tivemos um tempo aí sem gravar, né? Então vamos resolver nossa situação, né, em relação à nossa bebê, nossa pequenininha, mas estamos de volta, vamos voltar a gravar mais força, assuntos interessantes. E hoje a gente vai falar sobre a primeira profanação do Shabat. A primeira profanação do Shabat. Mas antes eu convido você a fazer a oração, essas rezas, né? Para a gente poder a iniciativa. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma e todas as suas forças. E serão essas palavras que hoje ordeno em seu coração. Ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-te. E serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mesando as portas e umbrais portões de sua casa. Amém, amém. Então vamos lá, vamos falar sobre a primeira profanação do Shabat. Qual foi, como seria, como foi que acontecia a primeira profanação do Shabat? Olha só, a nossa parashat aqui, ela conta sobre as aventuras, né, pelas quais o nosso povo passou após a saída do Egito, né? A perseguição liderada pelo faraó e a abertura do Mar Vermelho. Depois a Torá conta ao término de exatamente um mês que terminou a comida, né? Que terminou a comida que o povo preparou no Egito. E o Eterno passou a alimentá-los com o maná, né? O maná, né? O maná desceu do céu, né, todo dia pela manhã. E cada um colhia o suficiente para alimentar a sua família por um dia. Quem colhia mais ou menos do que precisava, chegava em sua tenda e contestava que a medida era exatamente o que precisava, nem mais e nem menos. O que alguém guardava para o dia seguinte apodrecia, né? Apodrecia e enchia de verme. Por quê? Porque pecava exageradamente, não precisava. Chegou aqui a véspera do Shabat e todos perceberam que havia algo de diferente, algo incomum naquele dia. Olha só, eles dizem o seguinte, que desceu muito mais menos que do costume, né? Por quê? Porque todos eles perceberam que havia algo de incomum naquele dia, porque o maná desceu muito mais, né, na sexta-feira, né? E aí chegou a véspera do Shabat, todos perceberam que havia algo diferente. E ele diz o seguinte, que Moshe, ao perguntar a Moshe, e Moshe responde do porquê, né? Porque se na véspera do Shabat era para cada um recolher dose dupla, para sexta e Shabat. E no Shabat não desceria o maná dos céus, né? Porque já do primeiro dia da semana até o sexto dia já era o suficiente e as pessoas colhiam o dobro na sexta-feira para se alimentar no Shabat, né? No Shabat. Olha só, aqui em Shemot, capítulo 16, verso 26, né? Moshe ele avisou o povo. Olha que diz, ó. 6 dias vocês recolherão, e no sétimo dia, Shabat, não haverá. Olha o que diz, olha. Você tem 6 dias para colher, mas no Shabat não vai haver mais. Não vai ter mais. Entendendo? E o pó, não vai ter mais. Então, teve gente que achou que ia morrer de fome, meu Deus, agora o que eu vou fazer? E colheu demais. E como você viu, deu verme. Não era necessário isso aí, né? Olha só, também que ele diz em Shemot, capítulo 16, verso 27, que mesmo assim, olha o que aconteceu. Ocorreu no sétimo dia que algumas pessoas do povo saíram para recolher e não encontraram. Algumas pessoas, de novo aqui, saíram para recolher e não encontraram. Só que aí, vamos dizer aqui, algumas pessoas do nosso povo, eles desobedeceram as instruções explícitas e foram procurar o maná no Shabat. E acabaram o quê? Profanando. Por quê? Porque o profeta deixou bem claro, na sexta-feira vocês vão colher em dobro para comer na sexta e no Shabat. Só que as pessoas saíram para colher. E não se pode sair
para colher. Você não pode sair para trabalhar, para semear, para cultivar. Não pode. Então, essa aqui foi a primeira profanação do Shabat, depois que o povo saiu do Egito. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Nossos sábios dizem aqui, e nos mostram a ligação entre este versículo e o que vem no seguinte versículo, que aqui no capítulo 17, verso 8, que diz o seguinte, ó. Veio Ameleque e guerreou com Israel em Refidim. Olha a consequência da desobediência. Né? No Tratado de Shabat 118b, disse que o nosso Rav, o Rav Erudá, em nome do Rav, se Israel tivesse guardado o primeiro Shabat, nenhuma nação ou cultura, ou língua, poderia dominá-lo, como está escrito. Ocorreu no sétimo dia que algumas pessoas do povo saíram para recolhê-lo. E na continuação está escrito o seguinte, ó, veio Ameleque. Nossos sábios, eles alegam na Gemara que Ameleque veio porque nossos antepassados não cumpriram o primeiro Shabat. E de onde sabemos que não cumpriram? Oxe, o que fizeram? Foi o que eles fizeram. E por que esse ato seria considerado um Hilul de Shabat, uma profanação de Shabat? Se eles tivessem achado man, teria alguma transgressão, mas não achariam nada. Peraí. Se eles tivessem achado maná no Shabat, seria uma transgressão, mas só que eles não acharam nada. Então, o que eles transgrediram? Já que eles não acharam nada, o que foi que eles transgrediram? Olha só aqui, ó. O Avner, né, diz o seguinte, a responsabilidade deles tinha, qual é a responsabilidade deles? Que eles tinham simplesmente de cumprir. A responsabilidade do povo era só obedecer. Simplesmente isso, só obedecer. Mas aí sabe como é que é o ser humano, né? Olha só aqui, o tratado, o Avner, ele diz o seguinte, ó. Ele fala o seguinte, que, aliás, tem um comentário interessante, que ele diz, é preciso esclarecer o que aconteceria se eles de fato encontrassem o humano no Shabat de manhã. Que tipo de profanação do Shabat seria esse? O Sefonon traz uma ideia inovadora, alegando a proibição de toleche, né? Ou seja, de arrancar uma planta. Agora, como assim arrancar uma planta? O que tinha para arrancar? O Vav Enezer diz que a responsabilidade das palavras do Sefonon, né, do Seforno, não recai sobre nós. Por quê? O cara disse aqui, ó. E a responsa de Rivi Maquiel também questiona essa ideia. Olha o que ela diz. Enquanto no livro de Seftet Tzadik há um desenvolvimento para resolver esse Seforno, ou seja, existe uma questão que eles discutem entre si, né, se o que aconteceria, se era certo ou não, né? E aí eles têm aquela pergunta, mas qual foi o pecado? Qual foi o pecado? Olha só, há uma tradição, segundo aqui Datan e Aviram saíram na noite de Shabat e espalharam o man que havia colhido sobre a terra, para quê? Para que no dia seguinte mostrasse a todos que Moshe errou e que o man caiu do chamado do céu. A despeito do que ele havia dito, ou seja, o Datan aqui, ele pegou o que ele tinha lá e saiu espalhando. Só que derreteu. Mas você vê aqui, ó, eles queriam que o Moshe Rabbeinu, né, que fosse pego em contradição. Só que não aconteceu como ele queria. Olha só o que diz aqui o seguinte, ó. Essa tradição foi trazida por grandes mestres racídicos, grandes sábios, assim como pelo Sefer Torah Shilman, que traz em nome de Sefer Mat Amin. Entretanto, aqui na Torá, não temos fonte para isso, e nossos sábios, né, os talmúdicos não têm essa fonte. Mas poderíamos trazer essa tradição como resposta à pergunta de qual a profanação do Shabat que eles cometeram. Eles carregaram man no Reshut Harabaim, ou seja, um lugar público. Entretanto, como não há fontes antigas para isso, precisamos descobrir aqui como os Rishonim entendiam essa Gemara que alega que eles profanaram o Shabat. Como vamos descobrir, chegar a esse preceito e como saber que chegou o Shabat? Olha só, o Moshav Zekenim dos Balei Hatzafot, ele faz essa pergunta e ainda acrescenta mais uma. Olha o que diz aqui, ó. É de se questionar que profanação, de se questionar que profanação do Shabat havia aqui. Se no final das contas eles não encontraram e não recolheram mano, que pecado houve na prática?
Sabemos que o pensamento ruim não é considerado pelo Hashem como um ato, só estava na sua cabeça. Porque então, agora por que então o que fizeram é consideração para o Shabat? É porque eles pensaram e agiram. Eles pensaram e agiram. Se tivesse só pensado e não tivesse agido, beleza, não tinha acontecido nada demais. Só que eles fizeram as duas coisas. A primeira resposta, quer dizer, você, fora do terrum, voltando aqui ao Moshav Zekenim, ele diz o seguinte, ó, que profanação houve se eles não pregaram mano, já que não havia mano para pegar? Eles respondem que aquelas pessoas saíram do terrum Shabat. Olha só, aquelas pessoas saíram do terrum Shabat. No Shabat é proibido percorrer mais do que 2.000 amotes fora da sua cidade. Cerca de 960 metros, o que é chamado de terrum Shabat, o limite do Shabat, né? Ou seja, o que eu posso fazer no Shabat? Bom, se você está na sua sinagoga e ela perto, a sua sinagoga ou a sua casa, por exemplo, você tem o seu líder ou alguém que faz um culto no Shabat, né? Você não pode, se for longe, por exemplo, eu moro aqui em Parnaíba, e aí o que acontece? O meu amigo, o nosso Ravel, mora numa cidade ao outro lado daqui. Para chegar lá tem que atravessar uma BR e é muito longe. Se for 960 metros ou a mais do que isso, ele não pode vir no Shabat. No caso, ele poderia vir na sexta-feira, dormir na casa e a gente no Shabat fazer o culto normalmente. Mas não se pode sair do Shabat para lugares longe, fora da sua cidade. Lembre-se, fora da sua cidade. Só saímos do Shabat por coisas, digamos, de saúde. Se uma pessoa está doente, está precisando de ajuda, a gente tem que fazer todo o possível para que essa pessoa, né, possa ser salva. Olha só, para quem diz que o terrum de Shabat é deoraita, proibido pela Torá, né, havia profanação do Shabat ao sair do terrum, mesmo que eles não tivessem carregado nada. Mesmo que não tivesse nada, tinha proibição. O que ele diz? Olha, não saiais da vossa tenda, porque amanhã é Shabat. E eles saíram. Eles estavam pensando no maná e agiram de forma má fé, não acreditando no Shabat, no que o Moshe tinha dito sobre a questão do Shabat. Que ele disse, olha, não saia no Shabat. Tá entendendo? E eles saíram. Olha só o que diz aqui também, ó. Contudo, na verdade, além da discussão se terrum de Shabat é de Oraita ou de Rabanan, ou seja, da Torá ou dos nossos sábios, precisamos lembrar que essa história do mano ocorreu antes da outorga da Torá. Antes da outorga da Torá. É verdade que o povo de Israel já tinha recebido a mitzvah de guardar o Shabat em Mará. A primeira parada no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho. Mas mesmo assim, para aqueles que dizem que é de Oraita, quem garante que receberam já em Mará as leis de terrum HaShabat também? A Gemara aqui diz que a resposta a essa questão depende da discussão entre nossos Tanaim sobre quando chegaram ao deserto no Sinai, no Shabat ou no domingo, ou seja, no Shabat ou no primeiro dia. Tem esse diálogo ainda que se falta ainda para definir. Então agora, se seguimos a opinião que diz que o povo de Israel não recebia as leis terrum Shabat e Mará, como podemos explicar que eles profanaram o Shabat? Afinal, não é só a Gemara acima que diz que eles pecaram. A própria reação do Eterno Moshe, depois da história, foi essa aqui, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Está aqui em Shemot, capítulo 16, verso 28, que diz: até quando vocês recusarão a cumprir minhas mitzvot e minhas torotes? Alguma coisa foi feita. Alguma coisa foi quebrada para o Eterno dizer essas palavras, falar essas palavras. Alguma coisa foi profanada, né? E olha, porque ele diz, ó, até quando vocês recusarão cumprir minhas mitzvot e minhas torotes? O povo fez alguma coisa de errado, uma profanação do dia sagrado. E olha só, temos aqui uma segunda resposta. Talvez o problema não tenha sido o Shabat. Será que o problema não foi o Shabat? Seguindo outra linha, podemos aqui explicar o erro de acordo com Ibn Ezra e o Sefono, segundo os quais o pecado foi eles terem deixado sobre a mar. Olha só, segundo ele, foi deixado sobre o mar.
demonstrando a falta de confiança no Eterno por não acreditarem no Moshe, disse que no Shabat não haveria maná. Ou seja, por quê? Não, ou seja, o que eles aconteceram? Alguns deles pegaram em dobro. Ah, será que vai mesmo? Eu vou pegar dobrado para me garantir. Só que se deram mal. Eles não confiaram no que o Eterno tinha dito para Moshe Rabbeinu. Contudo aqui, também o Yerushalmi, em Nedarim 3:9, ele demonstra aqui, entende que o pecado estava ligado ao Shabat. Por quê? Pois se aprende que o Shabat tem o mesmo peso de toda a Torá. Nesse mesmo passuque da nossa Parashat, aqui em Shemot 16:28, ele diz, ele repete, até quando vocês recusarão cumprir minhas mitzvot e minhas Torás? Portanto, havia aqui uma profanação do Shabat, porque o Eterno não ia reclamar à toa, havia uma profanação do Shabat aqui. Aí daqui precisamos dizer que o Yerushalmi também segue quem diz que o povo de Israel recebeu as leis Terror Shabat e Mará. É meio forçado dizer que, para quem diz que não havia aqui a proibição de Terror Shabat, o Shabat não equivale a toda a Torá. De qualquer modo, é difícil entender que o pecado não esteja conectado ao Shabat. Né? Temos aqui um livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 13, né? Que lá diz assim, a casa de Israel rebelou-se contra mim no deserto e profanaram muito meus Shabatotes. Olha que interessante. Rashi, ele explica aqui, ele diz o seguinte, alguns do povo saíram para colher maná. Por que Rashi não diz que este pastor que está falando do Mikodesh? Né? Mikosher. O homem que saiu do Shabat para juntar lenha, o que é proibido pela Torá, e foi receber a pena de morte, em Baba de 15:32. Existe uma resposta. Olha só, a resposta é essa. Porque ele foi só um e a acusação do Eterno está no plural. O único caso relatado na Torá de algumas pessoas que transgrediram o Shabat, conjuntamente, foi esse aqui. Quando algum do povo saíram para colher o maná. Sendo assim, meus irmãos, trata-se de um passuque explícito que houve aqui com profanação do Shabat. Assim, que profanação do Shabat havia aqui para quem alega que ainda não tinha sido ordenado a cumprir as leis no Terumim, né? As leis de Terumim, as leis de guardar do Shabat. Entendeu? A terceira resposta que ele dá é carregando pontes. Olha só o que aconteceu. Justamente, eles estavam carregando coisas no Shabat. O Rigno diz que eles levaram consigo utensílios para colher o maná. Né? O comentarista aqui fala, uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, assim parece do Tosfot que o costume era trazer utensílios de casa para coletar o maná. Embora o deserto, em geral, não seja considerado, né? Mas eles trouxeram. Mas olha o que isso aconteceu aqui, Veja o que ele diz o seguinte. O Resnu diz que eles levaram, né, consigo utensílios para coletar o maná, transgredindo a proibição de transportar algo do Reshut Hayahit para o Reshut Harabim, né? Ou seja, de um lugar para o outro, né, privando para um lugar comum de todo o público. Ou seja, eles tiraram, né, do lugar que era dentre eles lá para outro local. Por que isso é proibido? Bom, vamos explicar melhor. No Shabat você está todo mundo reunido, tem aquelas comemorações da leitura, o lavatório das mãos, a cerimônia de purificação e tudo mais, né? Aí o que acontece? Se você pegar a sua vasilha de alimentação e ocultar da frente, vai se esconder ou vai querer pegar uma outra coisa que não seja na presença dos seus irmãos, isso está errado. Por quê? Porque você vai ocultar, ninguém vai saber o que você vai comer. Alguma coisa errada você vai estar comendo, né? Fora daquilo que é permitido. E é o que acontece, acaba sendo uma profanação. O que eles falam aqui, entretanto, isso ainda não resolve nosso problema, pois o Tosfot, ele questiona o seguinte, olha o que ele questiona aqui, A Guemará traz uma opinião que o povo de Israel chegou ao deserto do Sinai em Shabat. E isso segue a opinião de acordo com a qual não tinha recebido ainda a ordem do Terronim. Contudo, eles estavam também trazendo consigo todos os seus bens. Como podia transportá-los?
Como é que podia transportar, já que estavam andando no deserto? Os Tosfot respondem que a ordem de Terumim, que eles não tinham recebido ainda, incluía também o transporte de um reshut, ou seja, de um domínio para o outro. Isso é obrigatório nessa questão, pois se assim não fosse, que vantagem existiria no fato de não terem recebido as leis de Terumim para se permitir chegar ao deserto do Sinai no Shabat? Como seria? Vocês estavam andando no deserto, né? Uma hora eles teriam que parar. E aí o que aconteceu? Assim mesmo, né, a solução do resumo ainda seria difícil explicar. Por quê? Qual foi a transgressão dos que saíram para procurar o mano chamado? Uma vez que não tinham ainda a proibição de transportar de um rechute a outro, ou seja, de um domínio para outro, de um lugar para outro. Não tinha essa proibição. Depois que o povo sentou, tinha passado no deserto, tinha passado o mar, aí é que o povo foi sentar e aí começaram a se dar as leis, mas ainda não tinha ainda. Não tinha ainda. Além disso, o Panim e a fonte ele observa que eles pegaram consigo os utensílios para coletar o maná e voltaram com eles ao constatar que não havia o que coletar. Sendo assim, não houve aquirar, ou seja, não houve retirar o objeto do repouso. E Hanan colocar o objeto em repouso. No Reshut Harabaim, no domínio público, é necessário para a transgressão, para transgredir a proibição. Ou seja, o objeto em repouso aqui, o Reshut Harabaim, domínio público, foi necessário para transgredir a proibição. Por quê? Porque eles tiraram de um local para o outro e chegaram a se decepcionar. Ou seja, se era proibido você se locomover com coisas que está dentro da sua casa, que não é obrigado você sair da sua casa para buscar outra maná, para colher alguma coisa, já que já está no seu poder, isso é errado. Isso é errado. E isso é transgressão do Shabat. Já não está na sua casa? Então você não precisa transportar no Shabat da sua casa para a casa do seu líder, para uma reunião. Traga na sexta-feira. Traga na sexta-feira e não traga nada no Shabat. E quando chegar a hora do almoço, todo mundo vai comer junto ali, naquela maior alegria. Entendeu? Mas você trazendo alimentação lá da sua casa para o local que está sendo adoração, onde vai ter o almoço, aquela coisa toda, isso é uma transgressão. Né? Uma quarta resposta. Em pensamento. Entre Benenoar e judeus. Olha que interessante, que eu achei interessante isso aqui, para botar vocês aqui, ó. Poderíamos responder aqui, qual foi aqui o pecado baseado na ênfase em que o Moshe Zakenim dá a pergunta de qual foi o pecado, uma vez que o Eterno não considerou mau pensamento como um ato, e eles apenas tiveram a intenção de pecar. Eles tiveram a intenção de pecar. Está entendendo? O Tossot, no primeiro capítulo do Kiddushin, ele salienta que esta regra do Eterno, ela não considera, de que o Eterno não considera o pensamento ruim como ação, só é vigente para o povo de Israel. Por quê? Porque o que não sai da sua cabeça não pode ser considerado um pecado. Não é que nem os cristãos que dizem que pensou já pecou. Não. A ação é que é o problema. Porque no pensamento você pode pedir perdão e não fazê-lo. Mas se você pensar e sair fazendo, já é errado. Entretanto, aqui para as demais nações, o Eterno considera o mau pensamento como pecado. Por quê? Porque as nações elas já pensam e fazem já pensando. Está entendendo? Já o povo de Israel não. Ele se previne, ele se abstém dessas coisas. No momento que ele pensa uma coisa errada, ele imediatamente vai fazer suas preces para pedir perdão ao Eterno. Olha só, interessante que o Tosfot ele não traz a fonte para suas palavras, que é o Yerushalmi em PA, que escreve claramente que se aprende isso diretamente de um passuque. E de qualquer modo, se for assim, que o Eterno considera o mau pensamento como um ato para os filhos de Noé, as pessoas aí, então, antes da outorga da Torá, quando o status deles era como de Ben-Noé, como filho de Noé, o próprio mau pensamento era considerado como um ato. Entendeu? Se posso considerar assim, então, tudo que eles pensavam já era pecado. Já não podia mais ser perdoado. Mas só que não é assim. Agora, perguntinha, quando deixamos de ser como Ben-Noé, como é que a gente deixou de ser como os filhos de Noé? Como foi? Quando? Olha que interessante aqui, ó. Vou ler um trechozinho. Entretanto, isso depende do Tosfot, em Horayot, sobre a Gemara, que diz o seguinte:
Qual mitzvah foi dita primeiro? Olha só, qual mitzvah foi dita primeiro? A proibição de idolatria. Né? Não adorarás outros deuses além dele, o Criador. Contudo, Mar disse que Israel recebeu 10 mitzvot em Mará. As 7 mitzvot de Benenoá, que eles dizem que tem, e a elas foram acrescentados Shabbat Dinim, leis monetárias, e Kibbut Avevaim, ou seja, respeito aos pais, né? Respeito aos pais. E isso a gente viu na lei judaica, que diz sobre a questão das leis noéticas, né? Já o Maharai, em Guariel, sobre Parashat Shilá, ele explica que as mitzvot que receberam em Maná não tinham o mesmo status da mitzvot de Israel, foi ordenado depois. Tinham o status das demais mitzvot que receberam antes, como Benenoá. Tem algumas coisas que eles faziam no tempo que eram na evolução da vida de Noé, no andamento vou dizer, da procriação, do modo deles pensarem, mas depois disso passaram-se a ter noção básica de tudo das leis dos Bené Israel, dos filhos de Israel, através da outorga da Torá, tá entendendo? Olha só, o Or Zaruar, na abertura das leis de Shabbat, também fica claro das palavras dele, que diz que os filhos de Israel foram ordenados em Mará como Benenoá. Eles ainda não estavam ainda fixos na lei. Por outro lado, Rashi sobre Yavot 46 explica que quando os filhos de Israel fizeram Beit Milá na saída do Egito, saíram de estado de Benenoá. Sendo assim, com certeza, eles receberam a mitzvot em Mará como o povo de Israel. Por quê? Porque eles ainda é considerado ainda como filho de Noé. Porque eles não estavam, como vou dizer, seguindo as leis como deveria. Né? No caso, estava entregue primeiramente a Torá oral. Lá na frente seria outra. Olha só, outro que diz interessante aqui, ele fala o seguinte. Há em relação a isso algo incrível do Nodab e Yehudá. Ele diz o seguinte: como pode ser que há opiniões que dizem que os filhos de Israel receberam a mitzvah de Shabbat e Mará sem as leis de Terumim? Olha só que pergunta interessante, vou repetir. Há em relação a isso algo incrível do Nodab e Yehudá. Ele diz: como pode ser que há opiniões que dizem que os filhos de Israel receberam a mitzvah de Shabbat e Mará sem as leis de Terumim? Como pode dizer que receberam o Shabbat e foram advertidos de todos os seus detalhes, menos uma coisa? O Nodab Biordin, em seu livro Doresh Sion, que ele diz o seguinte, ele diz que eles tinham o status de Benenoá, né? E um goi que guardou o Shabbat merecia, no caso eles falavam que merecia a morte, né? Porque eles não guardavam como deveriam. Por quê? Olha que arrumação que ele diz aqui, ó. Para que isso não ocorresse, o Eterno deixou de lado as leis de Terumim, para que o Shabbat não fosse mantido completamente por eles antes da outorga da Torá. Com isso fica claro aqui que a discussão se foram ordenados sobre Terumim em Mará ou não, é a discussão entre Rashi e Avot, né? E os Tosfot em Horaita. Por outro lado, e também tem a questão do Orzarum e Maharal. Será que em Mará eles tinham o status de filhos de Noa ou de povo de Israel? Essa é a chave da discussão se eles foram ordenados sobre Terumim ou Mará ou não. Aqui é que está o negócio. Aqui é que vocês vão entender. Será que eles foram considerados Mará ou não? Seguindo isso, temos uma parábola bonita que eu vou ler para vocês, que vimos o Riznut trazer duas explicações para qual foi a profanação do Shabat. A primeira, que eles saíram do terror do Shabat. Tá? A segunda, eles transportaram o utensílio. Dissemos aqui, acima que isso só se encaixa para quem alega que já receberam essas leis de Terumim e transportar de um lugar, de um domínio ao outro, né? Em Mará. Já quem diz que eles não receberam essas mitzvot em Mará, ainda fica difícil. Já à luz do que dissemos, as opiniões, de que eles não receberam essas leis em Mará, né, de que, como eu vou dizer, que dissemos as opiniões que essas leis em Mará o dizem porque tinham o status de Benenoá. Né? E por isso, como diz aqui,
não foram ordenados de cumprir as leis de Terumim, porque eles não tinham recebido ainda todo o contexto da lei. Sendo assim, não há pergunta. Como era, Benenoá, o Eterno considera o pensamento ruim como um ato. E como o Eterno considera o pensamento ruim como um ato, e como o Eterno os ordenou a cumprir o Shabat, e eles tentaram profanar, o Eterno considerou como se tivesse feito. Por quê? Presta atenção, o Eterno não considera um pensamento mau. Eu só pensei, mas não agi. Mas ele considera um ato. Pensou e fez. Aí é um ato pecaminoso. E foi o que eles fizeram. Eles pensaram e saíram, desobedecendo a ordem do profeta, dizendo que não era para sair. Né? Que não era para sair. E eles saíram. E olha o que é que aconteceu. Veja só. Cuidado com o pensamento. É um conselho. Podemos seguir este caminho como a inovação que o Meiri escreveu aqui do 109. Olha o que ele diz. A pessoa deve tomar muito cuidado sempre para não pensar no pecado. Pois mesmo que o Eterno não considere o pensamento como pecado, a intenção é que a pessoa não é castigada pelo pensamento como se tivesse feito um ato. Mesmo assim, ela é castigada pelo pensamento, pois no pensamento ela tem a intenção de pecar. Olha atenção, de pecar. Ela deixa de pecar não porque dominou o seu instinto, e sim porque não teve a oportunidade de colocar o pensamento em prática. De suas palavras aqui, entendemos que quando uma pessoa pensa em fazer o pecado e não dominou o seu instinto e nem se arrependeu do que pensou, só não o fez por motivos técnicos. Ela é castigada por isso. Ou seja, o pensamento ruim não é considerado um ato pelo Eterno, no sentido de que não se é castigado pelo pensamento como se ele fosse um ato, mas há castigo por ele de qualquer maneira, né? Porque ele já foi com a intenção de fazê-lo. De acordo com o Meiri, podemos explicar melhor o nosso assunto, há castigo para o que eles pensarem fazer. Se de ter um mau pensamento das palavras do Meiri, podemos concluir que houve aqui um pecado de profanação Shabat, de fato mais leve. Mas também ele tem seu castigo. Você vê que apareceu Ameleque, né? A primeira vez, as palavras do Meiri estão explícitas nas palavras do nosso sábio do Midrash sobre o Nassó. Olha aqui, ó. A Torá diz. Aqui, a Torá nos fala aqui em Bamidbar 5, 6, 7, diz o seguinte, ó. Confessarão o pecado. Olha aqui, ó. Um homem ou uma mulher que fizeram algum dos pecados humanos e confessarão o pecado que fizeram. Diz o Midrash. Confessarão o pecado que pensaram em fazer e não fizeram. Por isso também é preciso fazer aqui o vidui. Para quê? Para lhe ensinar que a partir do momento em que a pessoa pensa em pecar, é como se estivesse atentando contra o Eterno. Né? O Magin Avraham, em seu comentário Zahir Hanan sobre o Yakut, ele tem dificuldade sobre isso. Afinal, o Eterno não considera o mau pensamento como um ato. Está dizendo como um ato. Então, tome cuidado com o que você pensa, que você muitas vezes pode estar agindo e às vezes, né? Ele é o seguinte, ó, eu perguntei ao nosso mestre, o Rav Haim Kaniavisky, como entender esse Midrash? Ele respondeu, pela sua lógica, o mesmo que disse o Meiri, que é preciso fazer vidur, ou seja, precisa fazer uma confissão, porque isso não deixa de ser um pecado. Só que o Eterno não considera como o próprio ato, pois não é tão grave como este. Deste modo, meus irmãos, encontramos aqui uma fonte em nossos sábios, que é a incrível inovação do Meiri. Seguindo isso aqui, podemos também responder a pergunta do Moshe Zekanin sobre a nossa paraxá, conforme vimos aqui. Ele é o que ele diz, ó. Eles apenas pensaram em pecar trazendo humano. Eles apenas pensaram, né, em pecar trazendo humano. E não podia ser castigado por isso. Mas mesmo o pensamento é considerado um pecado e uma profanação do Shabat. Eles já pensaram em profanar o Shabat. Está entendendo? Pensaram em profanar o Shabat. E a última aqui da nossa é o Shabat, idolatria e o pensamento. Shabat, idolatria e o pensamento. Olha que interessante. O filho de Rafa, em seu livro Largumento Tudá, explica que o problema de transgredir o Shabat é que o Shabat é equivalente à idolatria. Rashi, no final de Parashat Shilá, diz que profanar o Shabat equivale à idolatria. Por quê? Porque a Torá aproximou a proibição de Shabat, a proibição da idolatria. No tratado de Kedushim, está escrito que, em relação à idolatria,
o Eterno considera o pensamento ruim como um ato mesmo para Israel. Olha só o que ele diz aqui, ó. Podemos, portanto, concluir o mesmo em relação ao Shabat. O pensamento ruim de profanar o Shabat é considerado pelo Eterno como um ato mesmo para Israel. Por quê? Você já vai pensando em fazer alguma coisa que não se deve no Shabat, e foi o que aconteceu com o povo de Bené Israel. O que aconteceu? Essa aqui é uma grave inovação. Podemos encontrar um apoio para a inovação parecido no Rashi sobre Yavot 48, que ele escreveu o seguinte, ó. Get Tosheval, Get Toshav, que pode viver em Israel mesmo sem se cometer. É aquele que assumiu não cometer idolatria, e ele tem a obrigação de cumprir o Shabat. Essas palavras aqui de Rashi são estranhas. Por quê? Porque Benenoá, que cumpriu o Shabat, né, no mínimo merece a morte, de acordo com ele. Por quê? Porque eles não vão cumprir. Porque aí diz o seguinte, ó, porque Benenoá, que cumpriu o Shabat, merece a morte. Diz, de qualquer modo, Rashi explica que, como a profanação do Shabat equivale à idolatria, se ele assumiu não cometer idolatria, também lhe é proibido profanar o Shabat. Agora, entendeu? Se um Benenoá, se um filho de Noé, filho de Noa, diz, eu vou guardar o Shabat. Supondo que alguém chega na sua comunidade, não, agora eu vou guardar o Shabat. Ele é um goim, né? Eu vou guardar o Shabat. Você vê que tem muitas religiões aí que dizem guardar o Shabat e não guarda. Então, no caso, eles profanam da torta direita, realmente merece o que? A morte, né? Por quê? Porque se você diz guardar o Shabat e não guarda, e quebra a torta direita como se fosse um dia qualquer, já sabe, né? Olha só que é o seguinte, olha só o que diz aqui, ele fala o seguinte, ó, o Tísis, Eliezer, traz uma outra ajuda para isso no que ele escreveu sobre a questão Yomá, que trata de Picur, para provar que Picur Nefesh, risco de vida, né? O Doré põe de lado o chamado. Por quê? Porque precisaríamos de uma prova especial se está escrito Vahai Bahen, o homem viverá, né, com eles, os mandamentos. De forma que o risco de vida de põe de lado toda a Torá. Além dos três pecados terríveis, será que ele coloca, agora para pensar aqui, bem, será que o risco de vida põe de lado toda a Torá, além dos três pecados terríveis? Daqui vemos que Shabat ele tem um status por si e não é igual aos demais mitzvot. Ele já tem o seu próprio poder. Olha que desenho. Pois já que Shabat é equivalente à idolatria, pode-se a discutir se Shabat também deve ser cumprido mesmo em caso de risco de vida, né? Olha só, se assim for, podemos de fato dizer que o Eterno considera o pensamento ruim como um ato, mesmo para Israel, quando se trata de Shabat, assim como idolatria. Se fosse assim no caso. Mas como é um caso de risco de vida, você pode sim fazer algo para salvar aquela vida. Por quê? Porque o Eterno deixou na Torá que deve fazer de tudo para salvar uma vida. O Eterno não quer sacrifício humano. Há mais uma inovação no Midrash Mishnat Rabi Eliezer, que eu quero mostrar para você, para a gente fechar aqui. E assim aparece também no comentário do Rabi Sadaia Gaon sobre a Torá, né? É curioso que ambos aparecem exatamente com a mesma linguagem. O Eterno, olha o que diz, ó, o Eterno considerou o pensamento de Esav como ato, pois Esav pensou em matar Jacó. E o Eterno considera como se o tivesse matado. Por outro lado, vemos que o Eterno não castiga a pessoa pelo pensamento, somente pelo ato, conforme está escrito, né? Está escrito aqui em Salmo 66:18, que diz: Se vi uma transgressão ruim em meu coração, o Eterno não escutará. Em vez de diferenciar entre o goi, o judeu e o israelita, ele faz a diferença entre um tipo de pensamento. Então, se vier um pensamento ruim, trate de tirá-lo. Há dois tipos de pensamento. O pensamento que vem junto com o ato é considerado um ato. O pensamento que não vem com o ato não é considerado um ato. Agora, como assim? Imagine só, vou ler muito interessante, ó. Imagine-se um assassino que pensou em matar. Se pegou a sua arma e saiu, mas não alcançou quem esperava, trata-se de um pensamento que tem um ato, ele considera como se tivesse matado. Já se tem um ato, já se pensou em matar, mas não pegou a sua arma, trata-se de um pensamento que não tem um ato junto e não é como um ato. Por pensamento, ou seja, por isso, Lavânia sabe que pensar em matar Jacó e começar a persegui-lo, mesmo que não tenha matado no final, tiveram um pensamento que vem junto com o ato e que é considerado como um ato, já falando quando ele foi atrás dele. Entendeu? O mesmo consta aqui no Seder Hassidim,
1673, que diz uma coisa, ó, se uma pessoa perseguia seu próximo com uma espada desembainhada e a vítima conseguiu se esconder, de maneira que seu perseguidor não encontrou, aquele que pensou em matar é castigado pelo eterno mundo vindouro. Sobre isso, não é válido que o Eterno não considere o pensamento ruim como ato, pois ele perseguiu a vítima e seu pensamento veio a ser posto em prática. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Seguindo isso aqui, podemos explicar a nossa paraxá. Como eles já saíram e foram coletar o manto, fazendo todo o ato que era preciso para chegar ao pecado, que pensar em fazer esse tipo de pensamento é como um ato. E ele é considerado que eles profanaram o Shabat. O ato que eles começaram a fazer deu realidade e força aos pensamentos que tiveram antes. Já tinham desejo de sair e depois praticaram. A explicação de si, conforme é trazida pelo Maharal e outros, é a seguinte. É o seguinte, ó, o motivo pelo qual o Eterno não considera um pensamento como um ato para Israel é porque o israelita tem razaka. Razaka. O que é o razaka? É um pensamento como um ato. Presume-se fortemente que mesmo que tivesse a oportunidade de cometer um pecado, ele não cometeria. Por isso, a Gemara diz que alguém que já faz um pecado e repete o pecado, parece para ele como se fosse algo permitido. E em tal caso, o Eterno considera o pensamento, presta atenção, em tal caso, o Eterno considera o pensamento como um ato. Por isso, pois nisso, não há razaka, que ele não fará. Se assim for, trata-se do mesmo Sefer Hassidim e a Mishnah Rabinha de Eliezer explicaram. Quando a pessoa já faz algum ato, ela prova que pretende colocar aquele pensamento em prática. Entendeu? Pensamento em prática. Agora, a questão é por que proibido sair? De acordo com o Or Harim, falar o Hidush, que havia uma ordem específica em relação ao humano, e a própria saída já é uma transgressão. Não saiam para coletar no Shabbat. O Paninha Forte, por sua vez, parece discutir com isso e diz que não se tratava de uma ordem explícita de não sair. Só foi dito que no Shabbat não haveria maná. Entendendo? Então, essa foi a profanação do Shabbat. A desobediência, que não era para fazer uma coisa, e fizeram. O pensamento que saiu da cabeça se tornou um ato. Eles pensaram em sair no Shabbat para colher o maná, sendo que não era para sair, era proibido, e eles fizeram. Eu espero que você tenha entendido e que a paz da terra seja contigo. Shalom e até a próxima.